sem mais delongas, vamos falar direto então do RNA. O RNA é conhecido então como ácido ribonucleico, na verdade essa sigla significa isso, né? Ácido ribonucleico. Só que diferente lá da molécula de DNA, essa molécula de RNA, ela vai ser formada por apenas um filamento de nucleotídeos. O DNA, a gente viu que ele tem uma estrutura secundária, que trata-se justamente daquele movimento helicoidal, aquela hélice que vai se formando conforme os nucleotídeos eles vão se ligando. Aqui não. Aqui a gente vai ter apenas uma única fita, ainda nesse formato em espiral, né, uma forma ainda helicoidal, porém uma fita simples, tá? Outra coisa, a pentose característica do RNA vai ser a ribose. Falamos disso aula passada. Não é mais a desoxirribose, é a ribose. Ela tem 5 carbonos e 5 oxigênios. A desoxirribose, ela vai perder um oxigênio e, por consequência biológica disso, a gente tem menos mutações nesse ácido nucleico. Tá? Além disso, então, além da pentose ser a ribose, a base nitrogenada, timina, ela vai ser substituída por uma base pirimídica. Então, as duas são pirimídicas, mas vai haver uma substituição ali, onde você não tem mais a timina, mas passa a ter como base substituta a uracila. Portanto, timina exclusiva de DNA, uracila exclusiva de ácido ribonucleico de RNA. Local de produção. O RNA ele vai ser produzido lá no núcleo da célula através de um processo chamado transcrição, que nós vamos aprender o passo a passo de como ele acontece nesta aula, tá? E por mais que ele seja produzido em um único local, que seria no núcleo, o RNA ele pode ser encontrado em 3 variantes distintas na célula eucariótica, tá? Ele pode ser o RNA mensageiro, ou seja, aquele RNA responsável por carregar uma mensagem. Ele pode ser o RNA transportador, aquele que vai transportar um aminoácido, ou ainda o RNA ribossômico. O RNA ribossômico é aquele que vai participar da constituição dos ribossomos, ou seja, a organela que nós estudamos, ribossomo, ela só existe porque parte da sua constituição é feita de RNA, chamado de RNA ribossômico. Esse RNA vai ser, então, armazenado no núcleo, em uma região denominada de nucleolo, que é lá onde, inclusive, são fabricados os ribossomos. Aqui, então, a gente tem a diferença estrutural sobre RNA e DNA, né? Uma molécula de RNA ela é sintetizada diretamente a partir de uma molécula de DNA através desse processo chamado transcrição. Esse RNA que vai ser produzido, ele vai atuar diretamente no processo da síntese proteica, uma vez que essa molécula vai determinar também as sequências que são utilizadas para esse processo. Lembra de uma coisa, a gente aprende na genética que a informação hereditária, ela está incluída ali, a gente encontra ela no núcleo celular, beleza? Essa informação hereditária, ela vai estar na forma de uma molécula chamada de DNA. Beleza? Só que ali o DNA, ele representa para a gente um código. E esse código, ele precisa ser decifrado para lá na frente ele se transformar em uma proteína e a leitura desta proteína fornecer, então, para o indivíduo um determinado fenótipo. Perfeito? O RNA, ele vai atuar no meio termo entre a informação hereditária e o aparecimento lá da proteína. Tá bom? Neste meio termo vai aparecer o RNA. E aí, esse RNA, ele vai atuar diretamente neste processo, porque é ele o responsável por levar a informação do núcleo para o citoplasma. Em seguida, eles migram para o citoplasma, né? O RNA vai ser produzido ali no núcleo, em seguida vai migrar para o citoplasma, onde ele vai desempenhar a função da síntese proteica. O RNA mensageiro leva a mensagem, que é chamada de código do DNA para o citoplasma. Por isso que o nome dele é mensageiro, porque ele vai conter ali uma sequência de aminoácidos que são chave para poder ocorrer a síntese de proteínas, tá bom? O RNA transportador, por sua vez, ele vai transportar aminoácidos até o local da síntese de proteínas durante o processo de tradução.
E o RNA ribossômico, por sua vez, vai participar da estrutura do ribossomo, ou seja, do sítio onde vai ocorrer a síntese proteica. A gente vai ver passo a passo de como ocorre a transcrição e a tradução. Vamos lá. Antes disso, então, antes de ver esse passo a passo, já bate um print aí, ou então anota no teu caderno, principalmente, as diferenças entre estes ácidos nucleicos. A gente tem aqui, então, nesta tabela, RNA e DNA, perfeito? Quanto à estrutura da molécula, o RNA tem uma fita simples e o DNA, ele já vai ter uma fita dupla. Quanto às bases púricas, elas vão ser iguais tanto no RNA quanto no DNA. As bases púricas sempre vão ser a adenina e a guanina. Por que eu chamo elas de base púrica mesmo? É porque elas têm 2 anéis benzênicos. Elas são moléculas que são maiores. As bases pirimídicas são moléculas menores, só tem um anel benzênico. E aí elas são, no RNA, uracila e citosina, e no DNA, timina e citosina, tá bom? Outra diferença, pentose, lá no RNA vai ser a ribose, no DNA, desoxirribose. E a função de cada uma dessas moléculas de ácidos nucleicos na célula? Bom, o RNA vai participar da síntese de proteínas, tanto o mensageiro quanto o transportador. Já o ribossômico, ele vai formar os ribossomos. O DNA, armazenamento, transmissão da informação genética. Essas seriam as 2 funções dele. Armazenar a informação e ter a capacidade também de transmitir esta informação genética, a informação que chamamos de hereditária. Perfeito? E aí, então, uma vez que a gente já montou esse grande quebra-cabeça, onde eu tenho DNA com a capacidade de produzir outra molécula de DNA, propriedade essa que se chama replicação ou autoduplicação, ou ainda duplicação semiconservativa, 3 nomes diferentes para a mesma coisa, é DNA produzindo DNA. Isso vai ocorrer no núcleo. O DNA também pode transformar-se em uma molécula de RNA, uma molécula menorzinha. Esse processo é chamado de transcrição. E, por último, essa molécula de RNA ela pode ser lida, ela pode ser traduzida e formar uma grande proteína. Processo esse que também vai ocorrer no citoplasma, tá? Chamado de tradução. Beleza? Isso tudo aí que a gente acabou de falar é chamado de dogma central da biologia. Por quê? Porque a gente acredita, né, os biólogos em geral acreditam que todos os processos naturais de vida, que envolvem vida na natureza, eles têm que passar por isso daí. DNA produzindo DNA, que produz RNA, que produz proteína. Basicamente, toda a biologia e toda a vida ela vai girar em torno desses 3 processos. Ele é o dogma central da biologia. Vamos falar então dessa síntese proteica, né? A síntese de proteínas ela vai ocorrer em 2 etapas. Alguns livros trazem assim, beleza? Alguns livros trazem que a transcrição e a tradução são 2 etapas para uma única coisa, que é a síntese proteica. Então, a primeira etapa seria justamente a transcrição, que vai ocorrer no núcleo, DNA transformando-se em RNA. A segunda etapa ela já vai ocorrer no citoplasma, que é a formação de um polipeptídeo. O que é polipeptídeo? Nada mais é do que uma proteína, é uma junção de vários aminoácidos. Aí eu formo um polipeptídeo, perdão, que vai ocorrer lá no citoplasma. Em resumo, a síntese de proteínas consiste em unir aminoácidos de acordo com a sequência de códons presentes no RNA mensageiro. Opa, apareceu uma palavra nova aí, cara. Apareceu a palavra códon, mas o que será isso? A gente vai ver mais para frente que todo esse processo de informação hereditária vai girar em cima de um código genético que vai funcionar a partir de 3 em 3 informações, de 3 em 3 aminoácidos, tá? E aí a gente chama essa trinca de aminoácidos aí de códon. Mais para frente, entro mais em detalhes. Então vamos lá. Antes da gente falar da síntese proteica em si, a gente tem que entender de onde vem essa informação genética, tá? Lembra que como a gente está tratando de genética humana, o exemplo que eu sempre vou trazer aqui será em humanos, tá? Então, quando a gente fala em sequência de DNA, o ser humano, por exemplo, ele vai ter 46 cromossomos. E o estudo dos cromossomos é intitulado de cariotipagem, que vai me fornecer um mapa cromossômico
com todos os genes que são possíveis de ser visualizados nesses devidos cromossomos. Imagem essa que é denominada de cariótipo, é um mapinha igual este aqui, onde a gente pode ver porções pintadas e porções não pintadas. Elas indicam onde você tem informação hereditária, onde você tem genes. E aí a gente vem para a palavra gene. Gene é a parte funcional do DNA. Tá? Na genética mendeliana, o gene é só a parte do DNA que tem a informação hereditária. Aqui na genética molecular, a gente diz então que o gene é a parte funcional do DNA. No caso do genoma humano, por exemplo, apenas 3% dele é formado por genes. Cara, a molécula de DNA é uma molécula muito grande. E lá vai ter sequências que são codificantes e sequências que não são codificantes. A parte que é codificante, ela vai se transformar, ou melhor, ela tem o potencial de se transformar em uma proteína lá na frente. E aí eu digo que ela é a parte funcional do DNA. É aquilo ali que eu vou chamar de gene. A parte não codificante é a parte que não informa gene, só tem ali alguns sítios, mas não vão se traduzir em nenhum tipo de proteína ou de um fenótipo, por assim dizer. Tá? Durante muito tempo, essa parte não codificante do DNA foi chamada de DNA lixo. Mas hoje em dia essa nomenclatura ela já caiu em desuso, porque se descobriu que em algumas porções do DNA não codificante você encontraria ali sítios de informação e outras cositas mais, que nem vem ao caso a gente conversar agora, uma vez que a gente está falando justamente sobre a síntese de proteínas, tá? O resto vai ser apenas agrupamentos de proteínas que não contêm nenhuma informação. Os genes, portanto, são sequências especiais de centenas ou, quem sabe, até milhares de pares ATCG, que oferecem as informações básicas para a produção de todas as proteínas que o corpo precisa produzir. Ou seja, tudo quanto é fenótipo, tudo que é proteína que o teu corpo um dia pensou em produzir, sempre vai ter que passar pelo crivo lá do código genético, ou seja, uma informação que é pré-existente na molécula de DNA. A transcrição, então, imagina comigo, o DNA ele vai ser muito grande. E aí você tem um problema, porque nos eucariontes, o material genético ele vai estar em volta de uma membrana chamada de carioteca. Lembra disso? O DNA, por ser uma molécula muito grande, ele não vai conseguir passar pela carioteca para poder chegar no citoplasma e ser lido por um ribossomo e assim transformar, produzir uma proteína. Não dá para fazer isso. Então, antes de mais nada, o DNA ele vai precisar se transformar em uma molécula menor. E é aí que vai entrar em cena para a gente o RNA. Então, um fragmento de DNA, uma parte chamada gene, vai ser utilizado como molde para confeccionar uma molécula de RNA. Então, o gene é o trecho de DNA que pode ser transcrito em RNA. Ou seja, o gene é o que eu tenho de informação hereditária, mas eu também posso perfeitamente dizer que gene vai ser um trecho de DNA que pode ser transcrito em RNA. E aí os RNAs formadores, a gente já conversou sobre isso, apenas relembrando, é o RNA mensageiro, transportador e o ribossômico, esses três tipos diferentes, tá? E como é que isso vai se dar? Como é que se dá a síntese proteica? Como a gente está falando primeiro da transcrição, depois a gente fala da tradução. Em se tratando aqui de transcrição, quem realiza a transcrição do DNA, ou seja, transformar DNA em RNA, não vai ser a DNA polimerase, como a gente viu na última aula. Essa vai ser responsável por fabricar uma fita paralela à de DNA que a gente já tem ali. No caso aqui da transcrição, quem vai formar a nova fita de RNA vai ser uma proteína chamada de RNA polimerase. RNA polimerase, aí não vai ter como tu te confundir. DNA polimerase forma DNA. RNA polimerase forma RNA. Beleza. A RNA polimerase, então, ela só vai poder transcrever trechos de DNA que sejam genes. Olha que interessante. Então, por que isso? Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Imagina se tu tivesse que perder tempo transcrevendo sequências de DNA que não te dão informação nenhuma. Olha o quanto de energia e tempo a tua célula perderia fazendo isso. Então, existe um mecanismo de reconhecimento
ali na molécula de DNA, onde a RNA polimerase vai saber onde precisa ser ligada e assim, então, transcrever somente as partes que são os genes. Sempre antes de cada gene, como é que ela vai saber isso? Sempre antes de cada gene, a gente vai ter um trechinho de DNA que vai ser chamado de DNA promotor, que é o que vai iniciar uma transcrição. E aí o promotor ele vai possuir uma sequência de bases que a RNA polimerase ela vai reconhecer. Então a RNA polimerase ela vai se ligar ao promotor, ela vai abrir a dupla hélice do DNA e assim iniciar o processo de transcrição. Aqui eu tenho o DNA em sua forma, em sua estrutura secundária, tá? Aí você tem aqui um promotor, que é um sítio de inicialização, que é uma sequência de DNA. Uma vez que a RNA polimerase, ela identificou esta sequência, ela vai se conectar ali e a partir desse trecho em diante, ela começa a produzir então a sua molécula de RNA. E isso vai acontecendo até que a RNA polimerase alcança um sítio de terminação. O transcrito de RNA é liberado. Ou seja, a RNA polimerase ela não começa do nada e termina do nada. Não. Existem marcadores genéticos, ou seja, existem sequências específicas ali no DNA que essa enzima ela é capaz de reconhecer, sabendo assim, então, onde começa e onde termina a informação que ela precisa transcrever. Além disso, tá? Transcrição em eucariotos, tá? Os genes dos eucariotos não são contínuos. Lembra comigo, eu tenho um pedação de DNA, aí eu tenho aqui uma sequência, aqui eu tenho um gene, aí eu tenho aqui uma parte que não é gene, que não me diz nada de informação, aí depois eu tenho outra parte ali, opa, mais informação aqui. E agora? Bom, como eu tenho isso, existem fragmentos ali no RNA que são chamados de exons e introns, tá? Porque justamente os genes, eles não são contínuos. Ele vai lá e ele vai transcrever de uma vez só e produzir uma única fita de RNA grandona, perfeito? Aí, existem partes dessa fita que não vão codificar aminoácidos. Essas partes eu vou chamar de introns, enquanto que as partes que codificam proteínas, aminoácidos, elas vão ser chamadas de exons. E aí existe um processo chamado de splicing, que é o quê? A fita de RNA, quando ela foi produzida de uma porrada só, beleza, um fitão aqui foi produzido. Só que agora ela precisa diminuir mais ainda de tamanho para poder passar pela carioteca e chegar no citoplasma. Então, o que, que vai acontecer? Na transcrição, tanto exons quanto introns vão acabar sendo transcritos, beleza? E aí a gente tem essa fitona aqui vermelha, tá? O RNA mensageiro que possui exons e introns vai ser chamado de RNA primário. Aqui eu tenho, então, o meu transcrito primário. Aqui eu tinha os exons em amarelinho, os introns em vermelho. O que é que vai ficar? O que é que precisa sair daí? São os introns, porque eles não codificam proteínas. E os exons? Esses codificam, beleza. As nucleases, que são uma outra classe de enzimas, elas vão retirar todos os introns, deixando no RNA mensageiro somente os exons. Então, como se fossem tesourinhas, elas vão lá e vão tirar toda essa galera, vão tirar todos os introns e vão deixar apenas os exons. Ixi, olha como ficou aqui agora. Ficou aqui um RNA intermediário cheio de buracos, cheio de lacunas, estão vendo? E aí que vem o processo chamado de splicing, né? Que é justamente essa retirada dos exons. Quando o RNA primário ele vai perder os exons. E aí, como eu fiquei cheio aqui de lacunas, eu vou precisar da ação de uma outra enzima. Dessa vez vão ser uma classe de enzimas chamadas de ligases, tá? Essas ligases elas vão realizar, então, a união de todos esses fragmentos de exons e formar um único trecho. E aí, dessa maneira, somente o RNA mensageiro contendo exons é que vai para a segunda etapa da síntese de proteínas, e é a tradução no citoplasma da célula. Perfeito? Entenderam? Aqui na primeira etapa, eu tenho, então, um promotor que vai indicar para a RNA polimerase onde ela precisa transcrever e ela vai transcrever de uma porrada só um fitão
do começo até ela encontrar ali um terminal. Beleza, fez um fitão. Só que esse fitão que ela produziu, os genes eles não são contínuos. Então precisa haver ainda uma limpeza nessa grande fita que foi produzida. As partes que não codificam nada vão ser chamadas de introns. E aí intron lembra que é o que vai ficar no núcleo, ela não vai conseguir sair. E os exons, esses sim, eles conseguem codificar proteínas. Eles precisam sair lá do núcleo e parar no citoplasma, beleza? Aí, então, uma classe de enzimas chamadas de nuclease vão tirar todos os introns e deixar somente os exons. Aí o nome desse processo é chamado de splicing. Depois uma outra classe de enzimas chamada ligases vai conectar os exons que ficaram, formando aí o que a gente chama de RNA secundário. E agora sim ele pode ir para o citoplasma para então ser traduzido pelos ribossomos, tá? Em se tratando de procariontes, olha o que a gente vai ter. Em procariontes, bactérias, por exemplo, um promotor controla a transcrição de mais de um gene. Para a gente, para os eucariotos, tá? Eu tenho um promotor sempre indicando uma sequência gênica específica. Então, para cada sequência de genes, eu tenho um promotor. Em bactérias, isso não vai acontecer, porque bactéria não tem intron. Beleza? Então, eu tenho um sistema que é chamado de um promotor para vários genes. Um promotor só, um indicativo de uma sequência genética, ela pode produzir um monte de genes. E esse mecanismo aí, um promotor, vários genes, ele é chamado de operon, tá bom? É exclusivo dos procariotos. O RNA mensageiro de um procarioto, então, ele vai carregar consigo a informação de mais de um gene. Dessa maneira, a tradução do RNA mensageiro de procariotos irá produzir mais de uma proteína diferente. Aí a gente tem aqui o exemplozinho, olha. Aqui eu tenho uma sequência de DNA que vão produzir aqui uma proteína A, proteína B e a proteína Y aí, tá? Aqui eu tenho no eucarioto uma sequência única. Por quê? Porque aqui em eucariotos, um promotor de cada vez vai dizer qual é uma sequência para uma determinada proteína. E aqui não. Aqui foi um único promotor que produziu 3 proteínas diferentes. O eucarioto não. Tá bom? Essa é uma pequena diferença que tem entre eucariontes e procariontes, que é bom a gente ressaltar na aula. E a síntese de proteínas? A síntese em si vai ser o processo no qual a sequência dos nucleotídeos do RNA mensageiro vai direcionar a incorporação de vários aminoácidos para formar, então, uma proteína. Tá? É a segunda etapa, então, da síntese de proteínas, que vai ocorrer no citoplasma. O RNA mensageiro, após ser transcrito, ele vai sair do núcleo e migrar para o citoplasma. O RNA mensageiro é utilizado como um molde para a produção dessas proteínas e os participantes dessa tradução são RNA mensageiro, RNA transportador, o ribossomo e, é claro, os aminoácidos que vão ser ligados em sequência, produzindo assim a proteína. Tá? A cada 3 bases nitrogenadas, como assim? Olha, eu tinha ali uma sequência de DNA, tá? A sequência de DNA, ela era um molde para que eu produzisse, então, uma sequência de RNA. Tirei os introns, ficaram só os exons, ela diminuiu de tamanho, mas eu ainda tenho uma sequência ali. Uma sequência que pode ser lida a cada 3 bases nitrogenadas. Lembra que um nucleotídeo ele é formado por um fosfato, uma pentose e um nucleotídeo, não é isso? Então, eu posso ler quais são, de 3 em 3, as bases nitrogenadas que estão compondo esse RNA. A cada 3 bases, eu tenho um triplé, tá? Do gene de DNA, que recebe o nome de código. Então, a gente tem aqui, olha, aqui eu tinha a fita de DNA, e dela eu consegui produzir aqui uma fita de RNA, tá aqui. A cada 3 aminoácidos que eu tiver nesta fita de RNA, eu tenho um triplé que corresponde a um código de genes do DNA que foi transcrito lá no núcleo, tá? Que são chamados de códons de RNA mensageiro, ou seja, cada porção de 3 em 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro, eu vou chamar de códon. Cada códon do RNA mensageiro, então, tem 3 bases nitrogenadas, é uma sequência.
Na tradução, um códon vai produzir, então, um aminoácido, ou seja, uma sequência de 3 letrinhas dessa está me informando que aminoácido vai ser conectado no outro e assim produzindo uma proteína. Existem, então, códons de início. Para produzir uma proteína, eu preciso indicar para ela onde começa a formação dessa proteína, que para a gente, para nós seres humanos, sempre vai ser AUG, tá? Sempre vai ser esse aqui, o código de início. Mas eu também posso ter códons de parada, e aí eu vou ter 3, UAA, UAG e UGA, tá? São códons de parada. Na tabela do código genético, ela que vai nos informar qual aminoácido vai ser incorporado de acordo com a proteína, dependendo do códon que vai aparecer no RNA mensageiro. Ou seja, a cada sequência de 3 letrinhas dessas, eu vou ter uma tabela que ela já está pronta, foi estudada, já tem mais de 50 anos que já se conhece essa tabela, chamada tabela do código genético. Nós já vamos falar dela mais à frente, onde a cada 3 letrinhas dessas eu posso ir lá nessa tabelinha e ver qual seria o aminoácido correspondente. Em resumo, em verde aqui eu tenho a fita de RNA. Essa fita de RNA, então, mensageiro, ela atravessou a carioteca e foi parar no citoplasma. Quando ela parou no citoplasma, ela deu de cara com um monte de pinguinho que tinha ali, chamados de ribossomo. Inclusive, alguns autores mais recentes, eles já até entram na discussão se o ribossomo, ele seria realmente uma organela ou uma outra classe aí de estrutura celular. Para a gente, aqui no ensino médio, ainda vamos considerá-lo como uma organela, beleza? O ribossomo, como a gente já sabe, ele é formado por 2 subunidades, uma maior e uma menor. Elas se conectam e, como se fosse uma impressora, a fita de RNA ela vai passar no meio destas 2 subunidades e vai acabar sendo lida. Aqui eu tenho o RNA mensageiro, o ribossomo, e conforme o RNA vai passando ao longo deste ribossomo aqui, eu vou produzindo uma cadeia polipeptídica, ou seja, eu vou produzindo uma proteína. Passo a passo, como isso acontece. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, do 5' até o 3', uma sequência de RNA mensageiro, tá vendo? A, U, G, C, C, G, U, A, U e etc. Tá. Quando esta sequência ela começa a ser lida pelo ribossomo, que está aqui o ribossomo, automaticamente o RNA transportador, que é este bem aqui, em verdinho, que parece um chiclete, ele vai carregar consigo um determinado aminoácido, ou seja, aqui eu tenho um códon, estão vendo aqui AUG? Isso é um códon, tá? Ele está indicando que eu preciso de um determinado aminoácido. Quem vai trazer este aminoácido, então, vai ser o RNA transportador, que vai ter uma sequência oposta à sequência que está aqui no RNA mensageiro. Então, portanto, se eu tenho A, U, G no RNA mensageiro, no RNA transportador, eu vou ter U, A, C, que seriam as bases opostas, né, de ligação daquela relação de Chagas aqui se conectando. Como eu chamo aqui a porção de 3 bases do RNA mensageiro de códon, a sequência oposta do RNA transportador eu vou chamar de anticódon. Então, eu tenho um códon e eu vou ter um anticódon se conectando a ele. E aí, percebam, está aqui, agora se conectou as 2 partes do RNA. Tá? Eu tenho aqui o mensageiro e aqui uma porção de RNA transportador. Ligou. Pronto. Agora a fita já pode continuar o seu caminho de leitura. Agora, a próxima sequência que será lida será essa aqui, olha, CCG. Perfeito? Ela, então, vai corresponder a um outro RNA transportador que está carregando um outro aminoácido. E aí vem aqui o oposto a ele, vem aqui GGC. O que vai acontecer? O GGC ele vai se conectar bem aqui. Conectou? E vai acontecer isso aqui. Quando um outro RNA transportador se ligar ao RNA mensageiro ali no sítio de conexão do ribossomo, a metionina, que era o aminoácido que estava conectado na primeira sequência, ela vai, através de uma ligação peptídica, se conectar à prolina,
que foi o quê? Foi esse aminoácido que foi levado por este segundo RNA transportador. E isso vai acontecer de forma sucessiva, percebam? O exemplo que está aqui é metionina prolina, mas pode ser qualquer um outro aminoácido, tá bom? É só o exemplo que está aqui. Depois disso, esse RNA transportador que está livre, ele vai pular fora do sítio de ligação do ribossomo e a fita de RNA mensageiro, perdão, ela já andou mais um pouquinho para continuar sendo lida. E aí percebam, saiu aqui a primeira, porque ela já deixou a metionina ligada na prolina aqui, e agora logo em seguida vai vir essa tirosina bem aqui e vai se conectar, seria o próximo aminoácido se conectar, e aí vai acontecer novamente a mesma coisa. Isso vai acontecer, como eu falei anteriormente, sucessivamente, até que a proteína ela esteja completamente pronta. Por fim, o último códon, a última sequência de bases do RNA mensageiro, ele vai indicar uma parada. Aí, então, vai entrar em cena uma outra proteína, por assim dizer, chamada de fator de liberação. Ele não vai expressar nenhum aminoácido, não vai ser um aminoácido que vai se ligar aqui, ele só liga-se aqui indicando que houve a finalização da tradução. Então, o RNA transportador é jogado para um lado e para o outro eu tenho agora o polipeptídeo prontinho para ser transportado ou para o complexo de Golgi ou para qualquer uma das outras organelas ou até mesmo para fora da célula, dependendo de onde a célula precise dele. Compreenderam esse passo a passo? A importação das proteínas, por sua vez, olha, já está pronta a proteína. Agora, a importação delas, ou seja, como a proteína vai parar em uma organela, ela vai ocorrer de maneira distinta, tá? De duas formas. Ou ela é pós-traducional, ou ela é co-traducional. Exemplo, a mitocôndria, o cloroplasto, o núcleo, peroxissomos e algumas outras organelas, por exemplo, ela vai ocorrer depois da síntese proteica, ou seja, primeiro o ribossomo se conectou ali no RNA mensageiro, produziu a proteína e depois que ela já está toda pronta, é que ela vai para alguma dessas organelas aí, beleza? E aí ela vai ser usada lá pela organela. O nome disso é chamada de pós-traducional, a importação pós-traducional, ou seja, a organela só vai pegar a proteína depois que ela estiver pronta. Porém, em outras organelas, por exemplo, no retículo endoplasmático granuloso, que é aquele que tem o ribossomo aderido à sua membrana, a importação, ou seja, a utilização dessa proteína já vai começar antes mesmo de finalizar a tradução. E aí por isso que a gente chama ela de importação co-traducional, porque acontece ao mesmo tempo da tradução. O fato da extremidade da proteína em síntese ser transportada para o retículo endoplasmático, enquanto ainda está sendo traduzida, impede que a proteína seja liberada para o citosol após a síntese proteica. Ou seja, é uma forma que o retículo endoplasmático tem de segurar aquela proteína de forma que ela não vai ser usada pelas organelas daquela célula, mas indo para o retículo endoplasmático, ela pode ser enviada até mesmo para fora da célula. Compreenderam? E aqui seria esse mecanismo. A gente viu ali ainda agora uma figurinha de uma estrutura chamada de polissomo. O que é o polissomo? O polissomo é quando você tem vários ribossomos livres que aderiram a uma fita de RNA e estão lendo ela, tá? Essa estrutura bem aqui. Isso aqui é chamado de polissomo. Isso aqui é chamado de polissomo, tá? Esses ribossomos eles estavam livres no citoplasma. No retículo endoplasmático rugoso, isso vai ser diferente. Aqui, o polissomo ele vai se conectar na parede do retículo endoplasmático. E é por isso que a gente chama ele de granuloso, entenderam? E aí, conforme a proteína ela vai sendo produzida, o próprio retículo já vai se apoderando dela, impedindo que ela seja lançada no citoplasma celular. De formas que eu tenho de diferentes maneiras a tradução desses transcritos. Aqui eu tenho, então, aquelas organelas que eu havia mencionado, peroxissomo, mitocôndria, cloroplasto e até mesmo o núcleo, que recebe proteínas também, importando elas apenas após essa tradução. Enquanto que em outras organelas, aqui estão os retículos, durante ainda a síntese proteica,
ele já vai se apoderando dessas proteínas. Beleza? E aí agora a gente precisa falar do código genético, tá? O código genético ele vai consistir também em trincas de nucleotídeos. Lembra ali, a cada três sequências de bases nitrogenadas do RNA mensageiro, eu tenho a expressão de um aminoácido, perdão, tá? Que eu vou chamar de códon. Então, existem 4 bases de RNA, A, U, G e C. Logo, no total, eu posso produzir, devido à análise combinatória, 64 códons diferentes, tá bom? Geralmente, um códon é o de início, que a gente já conversou, que é o AUG. Enquanto que o AA, o AG e o GA vão ser chamados de códons de parada. Precisa decorar isso? Não, porque sempre que cair em prova, em 2018 caiu no Enem, tá? Sempre que cair em prova para você produzir a proteína resultante de uma tradução, ele tem que te fornecer a tabelinha do código genético, tá? Não precisa decorar isso, porque qualquer cientista, qualquer biólogo, geneticista, enfim, ele vai ter acesso a essa tabela. Então, tu também não vai precisar decorar, tá? Existem apenas 20 aminoácidos diferentes, e aí que vem uma coisa interessante. Apesar da gente produzir 64 códons, tá? Ou seja, segundo o raciocínio, se cada 3 me forma um aminoácido, então deveria ter também 64 códons, 64 aminoácidos? Não, cara. Existem apenas 20 aminoácidos diferentes para esses 60 códons. Então, há mais de um códon para certos aminoácidos. Por que 60? Porque um é de início e 3 de parada, tá? Então, 60 códons diferentes, eles podem fazer até um códon, ele pode produzir mais de um aminoácido. Por isso, a gente diz que o código genético, ele é degenerado ou redundante. Isso já foi pergunta de prova, tá? Então, o código genético, ele é degenerado ou redundante porque um códon, ele pode produzir mais de um aminoácido diferente. Porém, o código genético, ele não é ambíguo, ou seja, um códon não especifica mais do que um aminoácido, ou seja, o contrário não é verdade, tá? Então, como assim, olha? Cadê? Um único códon, ele não especifica mais do que um aminoácido. Ou seja, se eu tenho uma sequência, né, ela não vai me produzir mais do que um aminoácido. Sempre aquela sequência, por exemplo, sempre a sequência UU vai produzir o mesmo aminoácido, entenderam? Mas nem sempre este mesmo aminoácido ele vai ser produzido só pela sequência UU. Eu posso ter uma sequência UCG, de repente, e produzir este mesmo aminoácido. É isso que o texto está dizendo para a gente. Então, podemos dizer também que o código genético ele acaba sendo universal, porque os códons eles têm o mesmo significado em praticamente todos os organismos do planeta. Não confunde genoma com código genético. A UFPA, por exemplo, ela ficou muito conhecida pelo projeto Genoma Humano. Qual era a ideia desse projeto? Era conhecer toda a sequência de letrinhas do DNA do humano. Tá? Agora, o código genético e o funcionamento dele é uma coisa que é muito antiga, tá bom? E já é conhecida da ciência. Não confundam esses dois conceitos. Para finalizar a nossa aula, tem aqui um exemplo na prática do que seria a tradução, como é que ela ocorre no nosso corpo. Então, acompanhem aqui comigo, tanto a tabela quanto a sequência que eu trouxe aqui. Olha. Aqui eu tenho uma sequência de RNA transportador. A, U, G, U, cadê? Que mais? G, G, A, U, C e etc. Né? Eu tenho essa sequência de letrinhas aqui. A gente falou durante a aula que a sequência AUG está me representando o start, ou seja, é um códon de início de leitura. Opa! Então, é a partir dali que eu vou começar a produção da minha proteína. Se a gente pegar essa sequência AUG, eu venho para cá. Eu tenho primeira letra, segunda letra, terceira letra. Aprendam a ler aqui a tabela do código genético. Então, vamos lá. A primeira letra é A. Onde é que tem o A? Aqui, A. Segunda letra, U. Aqui, U, A, U. E a terceira letra é o G. Onde é que está o G? Bem aqui. Então, eu venho bem aqui pronto. AUG. AUG, então, para a gente é um aminoácido chamado de metionina. É um códon de início. Sempre vai ser a metionina?
Sempre vai ser a metionina. Beleza. Aí, como a gente está vendo como funciona a tradução, quem vai trazer a metionina para se conectar e formar a proteína vai ser um anticódon de RNA transportador. Tá? Aqui eu tenho RNA mensageiro. Opa, vou até corrigir aqui. Aqui eu tenho um RNA mensageiro. Eu tenho um RNA mensageiro. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Eu tenho, então, aqui a sequência de RNA mensageiro. Beleza. Quem vai trazer o anticódon é o RNA transportador. Está aqui o RNA transportador. Ele vai trazer, então, uma sequência que seria oposta a esta, né? Que seria como se fosse a conexão, apesar de não se conectarem. E aí eu tenho o AUG, que seria a metionina, e aí quem é responsável por carregar a metionina é o anticódon UAG. Cada um desses vai trazer um aminoácido diferente. Vamos ver a segunda sequência aqui, olha. U. Vamos ver aqui agora. O aqui, o aqui, o aqui. U. Fenilalanina. Pronto. Aí, pá, ligou a fenilalanina aqui. Eu tenho metionina, fenilalanina. Terceira, GGA. Quem é que é o GGA? G e A. Aqui, GGA seria a glicina. Pronto, a glicina já está conectada aqui também. Quarto, UC. Vamos lá aqui, então. U e o C bem aqui. O UC, outra fenilalanina. Agora vem aquele exemplo que a gente estava conversando do código degenerado. Por quê? Percebam que tanto a sequência U quanto a sequência UC vão me corresponder ao mesmo aminoácido, que é a fenilalanina. Perfeito? Porém, eu não vou ter a fenilalanina sendo produzida aqui por nenhum outro componente, ou por exemplo, eu não vou encontrar o em outro local aqui, formando um outro aminoácido, nada a ver. Sempre essa sequência vai corresponder a este aminoácido, perfeito? Se a gente for continuar aqui essa leitura, eu vou perceber que sempre esta sequência vai me indicar um determinado aminoácido, até completar a proteína. Pronto, ela está sendo construída aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma proteína de 6 aminoácidos. Quando chegou no último códon, UAA, vamos lá aqui. U e o A. Perdão, UAA, né? Aqui eu tenho U, A e A bem aqui. É um códon de parada. Pronto, tchuk, tchuk. Aí parou aí a tradução e nem sequer um aminoácido é levado para aí. Não, apenas está indicado que ali deve parar a tradução. Ah, professor, e se houvesse um erro e depois desse stop houvesse mais uma sequência de aminoácidos? Aí, cara, já era. Uma vez que já foi identificado o códon de parada, o ribossomo ele larga a fita de RNA e ela vai ser depois destruída lá no citoplasma celular e ele vai se agarrar a uma outra fita de RNA. Belezinha? Isso era o conteúdo que a gente tinha para trazer aqui na nossa segunda aula, referente ao conteúdo novo. Finalizamos o primeiro capítulo. Estudamos todo o mecanismo dos ácidos nucleicos, como são formados, seus componentes e etc. E também estudamos acerca do código genético. Não esqueçam de fazer exercícios, anotar os esquemas no caderno e qualquer dúvida pode entrar em contato, tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.